Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa sequência de estudos do curso teológico nível médio IBAD, feita na sala 7, a sala onde nós estaremos estudando o módulo Teologia Sistemática, uma das disciplinas que são muito procuradas, muito buscadas dentro da área da teologia, dado também a sua complexidade, sendo que esta disciplina é divisora de águas de muitas questões relacionadas ao corpo doutrinário das Escrituras. E, portanto, nós estamos aqui nesta oportunidade para dar continuidade. Espero que todos possam aproveitar de forma positiva estes ensinamentos, que todos possam assistir todas as postagens do IBAD, que todos possam se inteirar completamente daquilo que está sendo proposto aqui por esta diretoria e também a coordenação que nos orienta dentro das expectativas de cada um, tanto discente quanto docente. Então, nós estamos dentro da disciplina Teologia Sistemática. As nossas abordagens hoje estarão voltadas mais para aspectos introdutórios do que aprofundar dentro da disciplina propriamente dita. Dentro desses aspectos introdutórios, o tema da nossa unidade 1, por si só, já tem a seguinte titulação: Questões preliminares. Então, a unidade 1 já nos remete às questões que são apresentadas de forma introdutória, preliminares à revelação e à divindade. Então, as questões preliminares, a revelação e a divindade. Esta é a proposta da unidade 1. Dentro desta proposta da unidade 1, nós temos a seguinte indagação, a seguinte pergunta: o que é teologia sistemática? O que é teologia sistemática? E aí, dentro desta resposta, alguém poderia genericamente responder e dizer que teologia sistemática é o estudo das doutrinas. Correto, mas isso é uma resposta genérica. Eu costumo dizer que a teologia sistemática é a espinha dorsal da teologia. A teologia sistemática é a espinha dorsal. Por quê? Porque dentro da teologia sistemática nós estudamos a cristologia, a angelologia, a martiologia, a soteriologia, a antropologia, a eclesiologia, a teontologia propriamente dita, o estudo a respeito de Deus. Então, são muitos estudos que estão aí inseridos dentro da teologia sistemática. E esta teologia sistemática e também a escatologia, que foi o módulo que nós fizemos abordagens no livro passado, em outra sala de aula. Então, dentro destas perspectivas, o que é teologia sistemática? Teologia sistemática, o nome por si também já diz muito. Sistemático, ou seja, um sistema, aquilo que é devidamente organizado, coordenado. A teologia sistemática ela é coerente, lógica. A teologia sistemática ela precisa caminhar dentro de questões que tragam coerência, que tenham uma questão lógica, que as suas abordagens não firam as questões doutrinárias. É possível ter uma teologia sistemática com um viés doutrinário equivocado? Sim, é possível. Todos os outros segmentos têm as suas teologias. A teologia sistemática, todos os outros grupos religiosos, os outros grupos religiosos, eles têm as suas dificuldades em relação a questões doutrinárias e também têm as suas aplicações bíblicas dentro daquilo que eles acreditam. Então, todos os segmentos religiosos que são de natureza cristã estudam teologia, têm a sua teologia sistemática. Então, a teologia sistemática, ela é parte de um grupo que nós dividimos em 4, costumamos chamar de 4 grupos. Esses grupos da teologia sistemática esses grupos da teologia são a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia prática e a teologia sistemática. A teologia histórica, teologia bíblica, teologia prática e teologia sistemática. São estes 4 ramos da teologia onde nós mais estudamos, onde estão aí praticamente inseridos todos os estudos doutrinários a respeito das Escrituras. Então,
concluindo desta forma, poderia dizer que a teologia sistemática é um estudo, uma área da teologia onde procura estudar minuciosamente as doutrinas. A teologia bíblica, ela estuda, basicamente, tem as suas conclusões e referências sempre dentro das Escrituras. Isto é a teologia bíblica. Na teologia bíblica, nós estudamos sem fontes externas, ou seja, é o texto bíblico sendo estudado por ele mesmo, sem se valer de textos ou fontes externas. A diferença da teologia bíblica para a teologia sistemática é que a teologia sistemática a gente consegue visualizar e também buscar, por meio de outras fontes, aquilo que venha trazer verdade, coerência e ensinamentos aos textos que nós estudamos. Daí a importância de se estudar a teologia sistemática dentro de um viés ortodoxo, dentro de um viés que seja conservador, que seja aproximado dentro daquilo que as Escrituras elas nos orientam. A teologia prática, ela vem trazendo as propostas de aplicações, o nome por si só já sugere, praticidade daquilo que se entende. Praticidade daquilo que se entende que deve ser feito. Tiago, Judas e também algumas epístolas gerais trazem esse viés da teologia prática. Dentro desta proposta ainda das divisões da teologia, a teologia histórica. A teologia histórica, ela estuda, apresenta as questões bíblicas a partir do ponto de vista histórico. Aquilo que principalmente foi debatido, foi criado, passando pelos concílios, século I, século II, século III, IV, V, Idade Média, Idade Moderna, e agora a teologia histórica ela traz estas abordagens. Esta é a diferença de teologia histórica para a teologia sistemática. A teologia histórica estuda de um viés histórico, a partir dos atos, acontecimentos, não necessariamente seja estudo de textos exclusivamente bíblicos, mas de personalidades que compunham a história ao longo do tempo e tiveram aí o seu legado deixado por meio de escritas, e tudo isso é uma construção dentro da história. E, portanto, a teologia também é uma teologia histórica. A teologia também é uma teologia histórica. A teologia sistemática se vale de fontes externas. E daí, dentro dessa validade, de validação de fontes externas, é que nós vamos aqui trazer alguns pontos principais relacionados à teologia sistemática. Alguns pontos principais. Primeiro ponto é que a teologia sistemática ela é uma atividade humana. Teologia sistemática como atividade humana. O que significa essa teologia sistemática como atividade humana? Significa que ela é produto da construção de pessoas, produto da construção dos seres humanos. E daí já tem a noção exata de que não é perfeita. É método de interpretação, método de conclusão, é método de abordagens, são argumentos construídos, porém, não pode ser tida como uma atividade completamente ou 100% divina. Não. Temos a inspiração, temos o dom, temos a qualidade, o talento, temos a possibilidade de buscar e de empreender e de desenvolver teses e também interpretar doutrinas. Mas é uma atividade humana, e sendo atividade humana, é passivo de erro. E, portanto, não pode-se dizer que esta teologia sistemática é a certa e esta teologia sistemática é a errada. Não se pode dizer isso. Embora tenha alguns grupos que são radicais dentro das suas abordagens, chegam com suas teologias sistemáticas, tem até aí uma Bíblia revelada, só essa Bíblia é revelada, as outras parece que não, a outra parece que não é revelada, só a desse certo personagem, e dentro desse personagem, das suas abordagens, ele tem isso como uma verdade e as outras teologias sistemáticas não servem. Não é assim. Não é assim.
A teologia sistemática, ela precisa ser observada, analisada, estudada e precisa passar pelo crivo das Escrituras, porque ela precisa ser coerente. Eu não posso construir uma teologia sistemática e dentro dessa minha construção não haja coerência doutrinária. Logo, os textos por mim abordados e escritos dentro de uma perspectiva sistemática, se as Escrituras a reprovam e, portanto, essa escritura minha, ela é reprovada. É uma teologia sistemática que não vale. Então, teologia sistemática é preciso analisá-las, é preciso compreendê-las e chegar àquela que mais se aproxima das verdades bíblicas. E só deste modo nós vamos conseguir desenvolver uma teologia salutar, que possa trazer crescimento, compreensão, edificação, não contenda, especulação e dissensão entre as pessoas, porque teologia não traz dissensão. Se a teologia trouxe dissensão, é porque a utilizaram de forma irresponsável, inescrupulosa e, portanto, deve ser descartado tipo de especulação que leve as pessoas ao fracasso espiritual. Então, é uma atividade humana. O outro ponto é criar a teologia sistemática, ela cria um corpo doutrinário coerente, que nós estávamos falando aqui. É a criação de um corpo doutrinário coerente. Dentro deste corpo doutrinário coerente, ela não vai de encontro, exatamente, não vai de encontro com o que a Escritura pontua. Ela vai ao encontro. A teologia sistemática precisa se encontrar e não bater de frente com a teologia bíblica. Ela precisa de coerência para que venha convergir os seus conteúdos com aquele que é a Escritura. A Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas toda teologia sistemática não é divinamente inspirada por Deus, porque ela é produto da nossa construção humana a partir das nossas observações e compreensões e estudos. Então, a dica é leia teologias sistemáticas. Nós temos muitas teologias sistemáticas boas, mas eu poderia aqui citar algumas delas que possam lhe trazer algum crescimento. Mas, depois que se analise essas teologias sistemáticas, aí traga a sua observação, o seu comentário. As pessoas querem, às vezes, discutir teologia. Pergunta para ele, já lestes quantas teologias sistemáticas? Ele sequer leu qualquer livro de história em quadrinhos aí e quer discutir teologia. Quando quiser falar teologia sistemática, leia pelo menos 3, 4 ou 5 e leia pontos distintos entre elas e pontos que possam convergir entre as mesmas. E depois emita seu parecer, antes de sair fomentando o seu achismo aí como peçonha que só provoca discussão entre as pessoas. Não vá por essa via. Leia, entenda, compreenda e aplique e cresça. Teologia sistemática é procurar criar um corpo doutrinário coerente. Se não criar um corpo doutrinário coerente com o quê? Coerente com a revista? Não. Coerente com o quê? Com as Escrituras. Só isso. Então, eu sei que você que está me assistindo aí agora deve já estar pensando qual é a teologia sistemática que eu devo estudar. E eu diria, me procure, e o pastor Elidiano, na condição de professor, vai fazer algumas orientações e, portanto, estarei à disposição para emitir estas informações aos senhores, senhoras e senhoritas. O outro ponto doutrinário, outro ponto da teologia sistemática, é que ela é fruto de processo dialético. Fruto de processo dialético. O que é isso, pastor? Fruto de processo dialético. Se é fruto, é porque nasce de alguma coisa. Se é dialético, é porque vem do diálogo. E se ela é do processo, é porque é diálogo constante, diálogo contínuo ao longo do tempo, discutindo teologia a fim de que se chegue àquilo que nós entendemos por teologia
sistemática. Ela é fruto de processo dialético, ou seja, discussões. O que significa isto, o que significa aquilo. A teologia sistemática, principalmente aí os 4 primeiros séculos da era cristã, nós temos aí muitos concílios. Poderia falar do Concílio de Nicéia, 325, Concílio de Calcedia e Constantinopla, 381, Concílio de Calcedônia, 451, Concílio de Éfeso, 430, todos da era cristã. Todos esses concílios fecharam questões doutrinárias que são teologicamente aceitas e credos foram formulados dentro destes períodos. Estes credos foram criados e aceitos pela comunidade cristã como verdades doutrinariamente corretas, porque tinham o embasamento na inspiração das Sagradas Escrituras. Então, é fruto de processo dialético. O outro ponto principal é que são a comunidade de fé. Tem as suas raízes nestas comunidades de fé. O que isso significa? Cada grupo de cristãos, de pessoas que creem na Bíblia Sagrada, eles iriam formulando as suas crenças, pontuando os seus credos e se alimentando destas verdades que eles julgavam verdades essenciais à sua aplicação de vida. E, portanto, criavam dentro desta comunidade o seu credo doutrinário. E, a partir desse credo, passavam a andar nele. Então, muitas discussões dos primeiros séculos estavam circundando as questões da igreja. Muitas questões foram refutadas porque haviam incoerências teológicas, outras foram aceitas por causa das suas convergências doutrinárias e por aí se forma a teologia sistemática. Também, como ponto principal, um dos pontos principais, tendo as suas raízes na comunidade de fé. E, por fim, dentro destes pontos principais, temos o exercício da consciência e a fé. É preciso ter consciência. Parece algo normal, manifestado diariamente, corriqueiramente, quase que involuntária a manifestação da consciência, mas a consciência, ela atua de forma coordenada, de forma lógica, a nossa consciência. E quando se perde uma consciência, eis aí um louco. Todo mundo tem consciência. E essa consciência precisa ser trabalhada, alimentada. Então, a consciência e a fé também são exercício precisam ser exercitados para que a teologia sistemática seja compreendida. As pessoas têm preguiça de estudar. Pastor, eu estou com preguiça, eu não dou conta de ler, eu não entendo nada. Tem que forçar o HD um pouquinho. Quando ele começar a fumaçar, toma uma aguinha, relaxa e depois ele vai fumaçar de novo. Se você parar na primeira dificuldade, seu cérebro preguiçoso vai morrer preguiçoso e você vai morrer sem saber de nada. Então, já vai morrer, então que morra sabendo de alguma coisa, pelo menos deixa legado. Morrer sem saber de nada, nem legado vai deixar, ninguém vai nem se lembrar que você existiu um dia. Então, não vá por esse caminho, estude, leia, aplique, force um pouco a sua consciência, creia. Para que se estude teologia, são 2 pressupostos iniciais para que se estude teologia. Primeiro pressuposto inicial, crer que Deus existe. Esse é o primeiro pressuposto inicial. O segundo pressuposto é que ele se revela por meio da sua palavra. Primeiro pressuposto, crer que Deus existe. Ao estudante de teologia, é inadmissível. Ao estudante de teologia sistemática, inadmissível dobrado. Crer que Deus existe é o primeiro pressuposto, e que ele se revela por meio da sua palavra. É o segundo pressuposto. Ele se revela por meio da sua palavra. E se é crer que ele existe, crer é produto da consciência, porque ter consciência é produto da razão. Ter razão é produto de alguém que pensa, e se pensa tem consciência. Porque se não tivesse consciência, em nada pensava. Seria como um animal. A diferença dos seres humanos
para os animais é que os seres humanos são capazes de pensar coisas que os animais não fazem. Então, se alguém tem preguiça de pensar ou se recusa a pensar, ou ele está preguiçoso, ou ele é doido, ou ele está desprezando a qualidade de Deus nele, a capacidade de pensar. Então, pense, reflita, manifeste a consciência, exercite a sua fé e busque conhecimento da parte de Deus. E, enquanto isso, eu vou tomar uma água. Então, capítulo 2, a revelação, a ação divina e os limites da razão. A ação divina e os limites da razão. A razão tem limites? Tem. Mas eu não posso me apegar às minhas limitações, porque o limite já diz tudo. Você tem um limite, mas para chegar no limite, alguém teve que agir. Ninguém chega no limite sem agir. Se eu for correr exaustivamente, eu vou correr até o meu limite. Quando o meu corpo não conseguir mais evoluir, eu tenho que parar. Cheguei no meu limite. Senão, se eu não parar, eu vou me arrebentar. É o meu limite. Então, eu tenho um limite. A minha razão, ela tem limite. Ela não é ilimitada. Nós somos seres super-humanos. Somos seres extraordinariamente perfeitos ao ponto de que nunca tenhamos limite, principalmente quando a questão é a razão. Ação divina e os limites da razão. Por esta razão, tratando-se das limitações da nossa razão, tratando das limitações da nossa vida, da nossa parte de consciência, e alguém pergunta, quem é que tem razão em uma contenda? Desde que ninguém haja manifestado a sua loucura, todos os dois têm razão. Tanto aquele que diz que tem razão, quanto aquele que é julgado não tem razão, também tem razão. Porque se eles estão discutindo por uma razão. E a razão de estar discutindo é exatamente a manifestação da razão nos dois. Então, dentro desta questão da limitação da razão, a teologia sistemática trabalha dentro de uma situação e apresenta a teologia negativa. O que é isso, pastor? Teologia negativa. Tem teólogo negativo? Tem teologia negativa, porque tem teólogo negativo. O que é que a teologia negativa preconiza? A teologia negativa preconiza que Deus é incapaz de ser conhecido. Aí a gente chama isso de a incognoscibilidade divina. É bom que pode depois apertar o play aí, voltar e depois pegar de novo. A palavra é essa mesmo. A teologia negativa, a incognoscibilidade divina. O ser humano sendo incapaz de conhecer a Deus, o Deus incognoscível, ou seja, cognição é conhecimento, é capacidade de conhecer, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de capacidade de conhecer, capacidade de desenvolver-se. E a incognoscibilidade de Deus seria o ser humano incapaz de conhecê-lo. Mas essa é uma proposta da teologia negativa. Portanto, a teologia negativa diz que eu e você somos incapazes, racionalmente, intelectualmente, de conhecer a Deus. Fica quase que parecido como uma proposta agnóstica. Crê na existência de um Deus, sim, que criou todas as coisas, mas que este Deus que criou todas as coisas, nós não podemos conhecê-lo. Nós não conseguimos conhecê-lo, nós não conhecemos. Então, não é o que diz as Escrituras. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, libertação, produto de conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qualquer teologia que apresente uma proposta incognoscível de Deus em relação ao ser humano incapaz de conhecê-lo,
essa teologia já é, no mínimo, duvidosa e precisa passar por alguns critérios de avaliação, a fim de que depois, se prestar para alguma coisa, seja aplicada, nem que seja para aguar o jardim da sua casa. Esta é uma questão da teologia negativa. A outra teologia é a teologia natural. Nós temos 3 tipos de teologia aí no capítulo 2. A teologia negativa, a teologia natural e, por fim, a teologia positiva. Dentro da teologia natural, 2 objetivos distintos delas. 2 objetivos dela é, primeiro, tentar descobrir por meio do nosso conhecimento natural se Deus realmente existe. Teologia natural, o nome já também nos direciona ao que é natural. É aquilo que é visível, que é palpável, que é compreensível, que é fácil de ser entendido, mas descobrir a existência de Deus por meio destas questões naturais, a teologia natural. Busca objetiva compreender por meio das questões naturais se realmente Deus existe, nosso conhecimento natural. Então, a segunda proposta, dentro dos seus objetivos da teologia natural, é discernir o que os indícios da existência de Deus querem nos dizer a respeito da sua natureza, caráter e propósito. É como se a gente fosse chegar a conclusões do eterno aqui por meio das leituras naturais. Como se nós quiséssemos compreender as questões doutrinárias a respeito de Deus, tanto da sua revelação, claro que dentro da revelação de Deus tem a revelação geral, tem a revelação natural. Sim, os céus e a terra manifestam as obras das suas mãos. Deus, principalmente na literatura ínica, que está lá no livro de Salmos, nos Salmos, principalmente como literatura ínica, essa literatura ínica apresenta por vários momentos, por várias passagens, esta revelação de Deus. A gente olha para Deus através da natureza, a obra das suas mãos. Até os céus, o firmamento, todas as coisas manifestam a glória do Senhor e a grandeza do Senhor. Mas, dentro da teologia natural, ele caminha por 5 vias. Dentro dessas 5 vias, nós temos aí todas trazendo aqui 5 tipos de argumentos. 5 tipos de argumentos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são argumentos remetendo ao cosmológico. Dentro desse argumento cosmológico, também relacionado ao mundo, ao cosmos, a via de número 4, nós também temos aí o argumento moral, que está dentro, de certa forma, deste argumento cosmológico, dentro dessas abordagens aí. A primeira via, o argumento do primeiro motor. Isso é uma questão da filosofia. Argumento do primeiro motor. O que é isso? Existe, dentro deste argumento, a seguinte ideia. Existe um motor que movimenta, que impulsiona todas as coisas no universo. Ora, as águas, os rios, os vulcões, os processos naturais, existe algo que movimenta tudo isso. Nós nascemos, pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas transitam, tudo isso é um movimento. O universo se movimenta, o Sol está parado, mas o universo se movimenta. Muitas outras questões se movimentam, os corpos celestes se movimentam, a Lua se movimenta, a Terra se movimenta, a Via Láctea, o universo todo está em constante movimentação. Ora, se isto se movimenta, movimenta por qual razão? Então, o argumento do primeiro motor diz: há sim, algo que nós não temos acesso, não dá para saber ao certo o que é, mas existe algo que movimenta isso. Então, este algo que movimenta, nós cristãos cremos, é Deus, a fonte de todas as movimentações. A segunda via, a via da primeira causa. Ora, eu sou a causa. Eu sou o pastor Elidiano, mas para eu nascer teve uma primeira causa, uma causa preliminar pela qual eu vim à existência.
Aí os meus pais também teve uma causa preliminar pelas quais eles vieram à existência. Os avós, os tataravós, também tiveram causas iniciais que deram origem à sua existência. E por assim vai, até chegar ao primeiro homem, teve uma causa original que fez com que esse homem viesse à existência. Ah, mas as outras coisas, tudo tem uma causa original, pela qual veio a existência. E qual é esta primeira causa original? Nós, cristãos, na nossa teologia sistemática, dizemos: Deus é a origem de todas as coisas. Mas nem todo mundo pensa assim. Então, a importância da teologia sistemática é saber como grupos se manifestam e apresentam as suas questões doutrinárias, a fim de que nós, conhecendo as armas do adversário, possamos nos proteger mais precisamente em relação aos seus ataques. Daí a importância de conhecer de tudo, mas reter o bem. O que Paulo disse na sua epístola: provai de tudo, retém o que é bom. A outra, terceira via, o argumento do contingente necessário. O argumento do contingente necessário. Para que tudo isso aqui se manifestasse, voltando ao primeiro momento, a primeira causa, o primeiro motor, a primeira causa. Agora, o contingente necessário é necessário que essas pessoas se movimentem. Ora, pessoas nascem, pessoas crescem, pessoas reproduzem, pessoas morrem. Isto é um fato. Ninguém nega esta realidade. Mas o contingente necessário, ou seja, pessoas que morrem e pessoas que nascem. Por que pessoas morrem? Por que pessoas nascem? Ora, se de repente todo mundo morresse, como as outras coisas se movimentariam? Então, a nossa vida ela é um ciclo. A vida do ser humano, este contingente que, ora, habita no planeta, este contingente ele é transitório. À medida que uns nascem, outros morrem. Esse contingente ele é necessário, essa mutação, essa transformação, dentro do argumento do contingente necessário. E, dentro de uma perspectiva bíblica doutrinária, tudo isso aqui vai passar, mas eu e você pode passar na matéria, mas na eternidade nós permaneceremos. A nossa vida não cessa, a nossa vida muda de estado, para depois continuar. Esta é a diferença. Nós tratamos isso aqui sobre a vida e a morte, depois teve gente com medo de morrer, me procurou, mas fique tranquilo, só morre no dia. Se isso serve de alento, não sei, mas é uma verdade que tenho. A Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. A quarta via, que é o argumento dos graus de perfeição, e aí é uma questão moral, é uma questão teleológica, é o estudo do fim das coisas, é uma questão que traz a moral em evidência. Quem foi que disse para o homem que é certo, que é errado, que é bom e que é mal? Essa concepção de que é mal sem que ninguém haja falado alguma coisa, como é que um sujeito desenvolve dentro da sua consciência a sensibilidade do que é bom e do que é mal? Isso é um argumento moral. Onde é que nasce isso? Ora, Deus é bom. Se Deus é bom, então quem está em Deus também produz bondade. Então, se Deus é bom, alguém que produz bondade, mesmo não servindo a Deus, está fazendo de forma, talvez no subconsciente dele, ele está manifestando uma qualidade divina que nem ele mesmo sabe, mas ele só é capaz de manifestar porque Deus existe na vida dele, ou por meio da vida dele, da existência divina, a vida dele passou a existir. Então, quando o ser humano nasce, quando a gente vai lá no Gênesis, daí a gente compreende um pouco mais o argumento da moral. Quando a gente vai no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o texto do Gênesis diz assim: E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, o fôlego de vida. Este fôlego de vida, no hebraico é o nefesh, e no grego é psique. Deus inseriu a psique no homem. Deus ele tem alguns atributos
que ele repartiu-os com o homem. Deus é bom, fiel, verdade, justo, amor, compassivo, paciente, misericordioso. Isso é Deus, é o que Deus tem. Quando Deus soprou no homem, Gênesis 2:9, a psique, esta psique soprada no homem, logo, Deus reparte com o homem. Daí, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança de Deus no homem eram as qualidades morais de Deus inseridas no homem. Dentro dessas qualidades morais, Deus é bom, fiel, amor, verdade, justo, compassivo, paciente, lento em irar-se, misericordioso. Esse é Deus. Quando Deus repartiu isso com o homem, este homem agora, ele é gerado esta semelhança de Deus. E a imagem de Deus é intelecto, sensibilidade e vontade. Intelecto, sensibilidade e vontade. O homem, quando foi criado com inteligência, foi criado com capacidade de raciocinar, tendo vontade e tendo sensibilidade, capacidade de sentir, capacidade de ter vontade e capacidade intelectual. Isso é produto da razão e da consciência. Portanto, quando um ser humano, mesmo que ele não faça parte de nenhum credo, de nenhum grupo religioso, ou não defenda nenhum credo doutrinário, quando ele manifesta essa bondade em relação a alguém, a condescendência, a misericórdia, o amor, essa pessoa tem compaixão de outro que está a falecer de dificuldade, então, essa pessoa, mesmo inconsciente do que ela sinta, no seu subconsciente, há uma verdade inegável de que Deus, como fonte da moral, está produzindo nela capacidade de exercer misericórdia. Então, esse é o argumento dos graus de perfeição, argumento moral. E o argumento do governo das coisas. Existe uma força que domina sobre tudo e sobre todos. Existe uma força que faz com que os mares, quando cheguem na praia, quebrem as ondas e voltem. Dali não passa. Existe uma força que domina esta natureza. Existe uma força que faz com que os vulcões não entrem em erupção e destruam todas as coisas. Existe uma força que segura os corpos celestes, que trabalha os corpos celestes, que faz com que esses corpos celestes não passem do limite. Uma camada onde, se o ser humano passar dela, ele morre sem o devido aparelho. Mas os corpos celestes nem vêm para cá e nós forçamos a nossa ida para lá, aparelhando-nos de acordo com a nossa capacidade. Sabe o que é isso? Isso é uma força que domina tudo e domina todos, que domina o universo. De modo que a gravidade ou a falta dela, todas as coisas são geradas, impulsionadas, movidas, primeiro, pelas questões de Deus. Então, qual é a força que domina sobre tudo e sobre todos? Essa força é Deus, que domina sobre tudo e sobre todos. Caminhando aqui, vou tomar mais uma água enquanto você aí tome a sua. Capítulo 3, para a gente continuar, falando agora de revelação especial na teologia cristã. Revelação especial na teologia cristã. Eu gosto de fazer algumas observações, e agora, dentro da teologia, passando agora para o Antigo Testamento, questões veterotestamentárias, a revelação progressiva. A revelação progressiva. O nome já sugere continuidade, ascensão ou progressão. A revelação progressiva de Deus. Deus ele vai revelando seu plano gradativamente. Deus não descortinou toda a história da humanidade e disse, é isso aqui e pronto, tá, aconteceu. Não é assim. Deus ele é um Deus que trabalha de forma gradativa. Eu fiz algumas abordagens lá no Gênesis, capítulo 3, Deus fez, no capítulo 3 do Gênesis, Deus fez, quando o homem pecou, Deus coloca nele,
ou tira dele a sua nudez, cobrindo-lhe com peles de animal. O homem, depois que pecou juntamente com a sua companheira, eles olharam os olhos da consciência, porque o texto diz assim, e perceberam que estavam nus. Ora, eles olharam e perceberam que estavam nus. Quem foi que disse para eles que eles estavam nus? Enquanto a inocência do indivíduo não lhe acusa, enquanto a inocência está atuando, a consciência não lhe acusa de nada. Quando você era criança, andava de roupa íntima ou sem nada dentro de casa e ninguém estava nem aí para você e você também não estava nem aí para ninguém. E você cresceu, se você andar nu por aí, as pessoas vão lhe prender por estado de loucura e atentado violento ao pudor. O que mudou? O que mudou é que quando você era criança, a sua inocência sobrepunha a sua consciência. E agora que mudou, a sua consciência se sobrepôs à sua inocência. A sua consciência sobrepondo-se à sua inocência, logo você já tem consciência moral do que é certo e do que é errado. E, portanto, pode ser enquadrado dentro da lei vigente daquele lugar que você estiver habitando. Dentro do pecado do homem, o homem peca e fica, sente que está... Ele olha e percebeu junto com a sua companheira que estavam nus. Quando eles perceberam, quem disse para eles que eles estavam nus? Aí eu diria implicitamente, eu não estou dizendo que a Bíblia diz, mas eu digo que posso inferir dizendo que a consciência dele disse que ele estava e ela estavam nus. E quando Deus chegou lá, eles estavam vestidos com roupas de figueira. Pegaram figueiras e cozeram para si aventais, é o que o texto bíblico diz. Quando cozeram para si aventais, Deus chegou, eles estavam vestidos. E por que que Deus rejeita a veste deles? Porque Deus já queria começar a revelar seu processo de salvação para com o homem. Nada daquilo, Deus já estava implicitamente deixando claro que nada daquilo que o homem fizesse para cobrir a sua nudez, seria capaz de trazê-lo à tranquilidade emocional e tranquilidade de consciência para os seus atos. Somente pela pele ou pela morte de um animal. Aí, Gênesis diz que Deus pegou um animal, se fez uma roupa para o homem e a mulher de peles de animal, é porque este animal evidentemente morreu. Então, a primeira cobertura é para um casal. A primeira cobertura é para um casal. A primeira. A segunda cobertura, estou falando de revelação progressiva de Deus. A primeira cobertura na progressão da proposta de salvação e redenção para dois, o homem e uma mulher. A segunda proposta dentro da progressão da revelação de Deus Gênesis capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 3. Pegou um animal e diz que este animal, e agora manda com que os homens peguem esse animal, sacrifique-o, pegue o sangue e coloque no umbral da porta. Este sangue, agora não somente uma pele que fez uma roupa para um casal, o sangue agora ele está sendo provocador de vida e inibidor de morte. Quando a morte passasse, quando fosse meia-noite, que as pessoas iriam morrer, aqueles que tinham sangue não morreria o primogênito daquela casa. O que significa? Sangue e salvação para uma casa. Levítico capítulo 16, versículo 22, o sangue era para a cobertura, agora não só de um casal como no Gênesis, não só de uma família como no Êxodo, mas agora em Levítico é uma salvação para toda a nação de Israel. Veja que mudou, para toda a nação de Israel. É progressão. Quando Jesus se manifesta, João capítulo 1, versículo 12, diz
veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, isso é revelação progressiva de Deus. Gênesis, um casal, Êxodo, uma família, Levítico, uma nação, e João, Jesus. Em Cristo, todas as pessoas têm a capacidade, a possibilidade de salvação. Revelação progressiva, capacidade de conhecer a Deus por meio de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dentro ainda da nossa abordagem, e aí, correndo um pouco aqui para que isso é só uma questão introdutória, capítulo 4, questão introdutória da teologia sistemática. Se nós estivéssemos em sala de aula, seriam 2h30 e 2 litros de água que eu ia beber. Até isso diminuiu. Glória a Deus. Isso é sala de aula, irmão. Sala de aula é assim mesmo. Não... Obrigado, evangelista Robson, homem que Deus tem usado grandemente para nos abençoar e abençoar você que está assistindo. Só está assistindo porque Ele está cuidando destas questões de produção. Deus abençoe a todos. No capítulo 4, eu vou dar uma pincelada sobre as questões da inspiração, mas caminhando para a nossa finalização da unidade, capítulo 4, definições da divindade. Definições da divindade. O que é isso? Divindade. Deus. O que é isso? Como se define? Aí, as definições vão depender de que fonte de religião você tem, de que cultura religiosa você faz parte. Poderia citar aqui o politeísmo, monoteísmo, teísmo, enoteísmo, panteísmo e deísmo. Aí você diz, pastor, que tanto ismo é esse? Se encontra monoteísmo, politeísmo, teísmo, panteísmo, deísmo e enoteísmo. Dentro da nossa proposta aqui nós temos o politeísmo, nós temos o enoteísmo e nós temos a monolatria. A monolatria, o politeísmo, o enoteísmo e a monolatria. O que é isso? Resumidamente, eu poderia dizer, politeísmo, a crença em vários deuses. Monoteísmo, a crença em um único Deus. Isso aí, a religião judaica. O teísmo é a crença de que há Pai, Filho e Espírito Santo. Chamamos isso de teísmo. É a crença na doutrina da Trindade. Nós cremos na existência do Pai, Filho e Espírito Santo como 3 pessoas, mas essencialmente todos são exatamente o mesmo. É o que nós cremos. O enoteísmo é uma hierarquia de deuses. Hierarquia de deuses. Tem um Deus que é grandão, um Deus que é pequeno, um Deus que é de 1,5 metro de altura, é Deus de tudo quanto é tamanho. Então, uma hierarquia de Deus. Tem um Deus maior, um Deus que manda, que pisa nos outros que obedece. Tipo uma hierarquia mesmo. Isso é o enoteísmo. O deísmo, que dentro destas propostas deístas, o deísmo prega que Deus é um ser que está sobre tudo e sobre todos. A isso nós damos o nome de transcendência. Deus é um ser que está sobre tudo e sobre todos. Porém, Ele criou o ser humano, largou aí na rua e disse, se vira, negada, porque não tem nada a ver com vocês. Esse é o deísmo. E não é assim. Nós vamos ver por que isso não é assim. O panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Resumidamente, é isso. Para mais informações, está na coleção Religiões, Seitas e Heresias, que se trabalha com mais detalhes a respeito disso.
Então, o politeísmo, o enoteísmo e a monolatria. O que é a monolatria? A monolatria é a crença de que há também vários deuses, mas somente um. Só um pode ser adorado. E os outros, pastor? Os outros não vão ser adorados, não. Não tem adoração para eles, não. Só para um. É a monolatria, ou seja, a mono, um. Latria é adoração somente a um Deus. Dentro ainda dessas questões do politeísmo, também nós temos aí a existência e a crença, né? Não é a existência, é a crença na existência de vários deuses. E também poderia falar aqui do dualismo. O dualismo, muito pregado, é uma religião da antiga Pérsia, uma religião antiga, Zoroastro, que é o seu precursor, é a pessoa que trabalhou muito essas questões doutrinárias do zoroastrismo, inclusive até chamado de zoroastrismo, que é uma religião dualista. O que é isso, dualismo, pastor? Dualismo o meu celular, quando eu fui comprar o celular, tinha lá dual chip. E isso é dualismo, pastor? Será que é dual? Não, isso aí está dizendo que são dois chips. Dualismo são dois tipos de deuses que estão com forças convergentes, tanto um quanto o outro tem força. E aí eu vou falar do yin e yang, aquele símbolo redondo das religiões orientais, que usa muito uma parte branca com um pinguinho preto, uma parte preta com um pinguinho branco. Aquilo ali é um símbolo do dualismo. O dualismo está trazendo equilíbrio entre as forças. O bem e o mal têm forças equivalentes. O bem e o mal tendo forças equivalentes. E também um outro ponto aqui, significa que toda a parte má, que é predominantemente preta, que é considerada a parte má, esta tem um pinguinho branco, que significa que toda a parte má existe algo que é bom lá no fundo. E da outra parte, a parte predominantemente branca. Não sei por que é branco também. Procure saber no doutor Wikipédia, que ele deve informar. Eu não sei. Eu sei que significa que esse pinguinho preto na parte branca significa que toda a parte boa tem uma desgracinha lá no fundo dela. Na realidade, isso é uma proposta do dualismo. Dentro desta proposta do dualismo, criou-se essa ideia do caos, a ordem, do bem e do mal, essas forças equivalentes que guerreiam entre si. E aí, você no seu conteúdo nos acompanha, tem aí dois deuses que eram responsáveis pelas desgraças e pelas benesses que estavam acontecendo na humanidade. Isso é o que se cria o dualismo dentro da proposta do zoroastrismo persa e seguindo mais adiante com outras religiões. O Ahura Mazda, que Ahura Mazda era o Deus bom, criador de todas as coisas, criador do universo. E o outro era o Ahriman. O Ahriman era o Deus perverso, o Deus mau, o Deus perturbador de todas as coisas. Aí, para justificar, e como é que eles entendiam as catástrofes, o caos e a ordem? Como é que eles entendiam o caos e a ordem? Entendiam genericamente da seguinte forma: o Ahura Mazda entrava em conflito com o Ahriman. Naquele dia, o que vencesse iria dominar, iria mandar em tudo. Se o Ahriman vencesse contra o Ahura Mazda, então as tragédias, as desgraças, tudo que era de mal em relação à sociedade, poderia dizer que foi porque o Ahriman venceu. Então o Ahriman, que é o Deus perverso, venceu contra o Ahura Mazda, que é o Deus bom. Então, se a perversidade venceu hoje vai ter maldade, vai ter isso, vai ter aquilo. Daí você vai começar a entender porque dentro da astrologia se estuda muito os corpos celestes a fim de que haja uma pseudo-informação a respeito daquilo que vai acontecer, vai ter desgraça. Por isso você vai ver que esses mentirosos aí, travestidos de adivinhador do além, do aquém,
está aí dizendo muitas coisas que vai acontecer e não acontece nada. E por que não acontece? Porque ele está entrando num campo impenetrável. Qual é o campo impenetrável? É saber por meio de Deus aquilo que Deus nunca disse. Então, não dá para sair prevendo futuro por aí, porque Deus não revela o seu futuro para ninguém. Os videntes, os profetas do Antigo Testamento, tinham as suas revelações para os seus dias, e a exemplo de Daniel, para questões escatológicas. Mas não eram revelações que traziam benefício para isso ou para aquilo outro, e recebendo em troca valores monetários ou cifras. É muito diferente. Se Deus quiser revelar algo a alguém, Ele vai revelar, mas para um fim específico, a um propósito específico, e não por meio da adivinhação, ou da cartomancia, ou da necromancia, ou de vários outros apontamentos doutrinários. É o que nós cremos. Se é teologia sistemática, isso é o que nós cremos, que a revelação de Deus vem por meio das Escrituras, e as Escrituras validam as experiências, e as experiências levam-nos a um patamar distinto entre aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. E concluo, falei do panteísmo de forma rápida, mas concluo falando do Deus de Israel, o Deus transcendente e imanente. Aí, o que é isso, pastor? Transcendente e imanente. Esses dias uma pessoa chegou em mim e achou bonito demais a palavra transcendente e disse, professor, eu quero pregar lá na minha igreja, é domingo, isso era uma quarta, eu quero pregar lá na minha igreja domingo. Eu disse que é mesmo, rapaz, você já tem o tema? Não, eu quero falar sobre a transcendência de Deus. Eu disse, rapaz, tá bom. Aí eu expliquei para ele o que vou explicar aqui, o que é a transcendência de Deus, como é que funciona isso, o que é isso, a transcendência. A transcendência de Deus, eu poderia dizer que é um conjunto de atributos que ele ressalta superioridade sobre tudo e sobre todos. É um conjunto de atributos que ele ressalta superioridade sobre tudo e sobre todos. Isto é a transcendência. Dentro desses atributos estão a eternidade, infinitude, imarcessibilidade e imanência. É onde nós estamos, no capítulo 5. Transcendência e imanência. O que é a transcendência de Deus? É um conjunto de qualidades que ele ressalta superioridade sobre tudo e sobre todos. Então, o deísmo acredita no Deus transcendental, mas não acredita no Deus imanente. Mas para ser transcendente também é imanente, porque a imanência, a imarcessibilidade, a infinitude e a eternidade estão dentro da transcendência. Então, a transcendência é Deus está sobre tudo e sobre todos. Transcendência. Mas a imanência de Deus que está dentro da transcendência é a inseparabilidade de Deus para com a sua criatura. Deus, ao mesmo tempo, ele está longe, mas, ao mesmo tempo, ele está perto. Aí, quando as pessoas vão cantar, é Deus de perto e não de longe, não é assim que diz o texto de Isaías. Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe, mas também ele é Deus de perto. E, portanto, conclui dizendo que a imanência de Deus é a inseparabilidade dele para com a sua criatura. A transcendência de Deus é a superioridade de Deus sobre tudo e sobre todos. E dentro desta abordagem introdutória, eu quero aqui deixar minha palavra de agradecimento a todos os senhores, senhoras e senhoritas que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida. Leia e digo: um diploma não faz um mestre faz um diploma. Não permita que um diploma chegue às vossas cabeças, chegue às vossas estantes, paredes e às vossas mãos, sem que o conteúdo do curso não tenha entrado na vossa cabeça. Não admita isso. Deus abençoe, estude, leia, busque a Escritura. Deus abençoe.